Chile convoca embaixador do Brasil após fala de Bolsonaro. Em debate, o presidente acusou o líder chileno de tocar fogo em metrôs durante os protestos de 2019. O governo de Santiago diz que a declaração é gravíssima e afeta a relação bilateral. E desinformação corrói a democracia. Bolsonaro faz a acusação contra Gabriel Boric quando listava líderes latino-americanos de esquerda apoiados por Lula. O governo do Chile convocou nesta segunda-feira, 29 de agosto, o embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Soares Pacheco, em protesto com a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o líder chileno Gabriel Boric na véspera. Durante a primeira debate televisivo entre os candidatos à presidência do domingo, Bolsonaro acusou Boric de incendiar metrôs durante os protestos de 2019 do Chile. A fala veio durante as considerações finais do presidente no debate que foi organizado pelo jornal Folha de São Paulo, o Portal UOL e as emissoras Bandeirantes e Cultura. Assim como seus adversários, Bolsonaro tinha 2 minutos para fazer suas últimas declarações. Em vez de promover suas propostas de governo, o candidato à reeleição usou o tempo para listar alguns líderes latino-americanos que teriam ligações com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção. Em vez de promover suas propostas de governo, o candidato à reeleição usou o tempo para listar alguns líderes latino-americanos que teriam ligação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto ao Planalto. Quem o ex-presidiário apoiou no passado, apoiou Hugo Chávez, apoiou Nicolás Maduro, disse Bolsonaro. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? A declaração provocou repúdio do governo chileno, que negou as acusações contra Boric, que enviou uma citação ao embaixador brasileiro e informou o jornal chileno La Terceira. Na diplomacia, convocar o embaixador para esclarecimentos é um jeito simbólico de mostrar descontentamento. A desinformação corrói a democracia. Quero declarar diante das afirmações do presidente Bolsonaro do Brasil ontem em um debate eleitoral, em que acusou diretamente o presidente Gabriel Boric de ter queimado o metrô como o governo consideramos tais declarações gravíssimamente são absolutamente falsas, disse ministra chilena das Relações Exteriores Antônia Urrejola, citada pelo jornal. Ela acrescentou que o governo em Santiago lamenta que, em um contexto eleitoral, se aproveitem e polarizem as relações bilaterais através da desinformação e das notícias falsas. A desinformação e as notícias falsas corroem a democracia, mas também, nesse caso, corrói a relação bilateral. Estamos absolutamente convencidos de que essa não é a forma de fazer política, completou o Rejola. Em comunicado à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores do Chile ainda que as declarações de Bolsonaro são inaceitáveis e não condizem com o tratamento respeitoso que se deve ao chefe de Estado nem com as relações fraternais entre os dois países latino-americanos. Apesar de tudo, a ministra ressaltou que a relação com o Brasil, um povo irmão com uma história comum, com desafios comuns, deve continuar a se fortalecer. Esperamos continuar enfrentando os desafios como povos irmãos que somos além dessas declarações. Hostilidade de Bolsonaro. Segundo La Terceira, a reação do governo chileno vem após as conversas entre o Rejola e o presidente Boric a fim de encontrar uma saída que lhes permitisse confrontar a declaração de Bolsonaro, especialmente em meio às relações tensas entre os dois países, diz que a posse do chefe de Estado chileno, um ex-líder estudantil da esquerda, em março. Segundo o governo do Chile, a hostilidade de Bolsonaro vai além de suas declarações polêmicas, mas de 5 meses após Santiago ter indicado o nome Sebastián de Polo para embaixador do Brasil. A proposta ainda não foi respondida pelo governo brasileiro. O gesto, segundo La Terceira, foi interpretado a nível diplomático como uma recusa do líder brasileiro. E assim, mais recentemente, acusações de Bolsonaro contra Boric foi considerado pelo governo chileno uma nova afronta ao país e tanto o chanceler quanto o presidente entenderá que era preciso elevar o tom e dar um sinal mais concreto, escreveu o jornal.
Não é a primeira vez que Bolsonaro ataca o governo do Chile, usando o país como exemplo para criticar governos vizinhos de esquerda. Em 18 de agosto, durante um ato da campanha do interior de São Paulo, ele proferiu uma fala semelhante. Olha para onde estão indo esses países, olha o nosso Chile, para onde está indo, vocês querem isso para o Brasil? E o TS.